Olá, seja bem-vindo ao Novas Fronteiras. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre a sustentabilidade e a política nacional sobre mudanças do clima, instituída em 2009. Há 15 anos, a lei federal tem o objetivo de estabelecer diretrizes para ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Uma grande preocupação também do Papa Francisco, as mudanças climáticas é o tema da encíclica Laudate Deum, escrita pelo Pontifício em 2023, citando que a crise ambiental é um dos maiores desafios que a sociedade e a comunidade global enfrentam. O Comitê Pan-Americano de Juízas e Juízes pelos Direitos Sociais e Doutrina Franciscana, criado pelo Papa Francisco, também tem o objetivo de auxiliar nos direitos ambientais e conscientizar a população. Para discutir esse assunto, eu recebo a vice-presidenta do Comitê Pan-Americano de Juízas e Juízes pelos Direitos Sociais e Doutrina Franciscana, Ana Inês Algorta Latorre, e o professor do curso de Direito da Universidade Franciscana, Márcio de Souza Bernardes. Sejam bem-vindos ao programa Novas Fronteiras. Eu começo perguntando a Ana Inês. Eu gostaria que você nos contasse um pouquinho sobre o comitê e também de que forma ele contribui com os direitos ambientais. Então, Laís, o comitê surge em 2019 e ele é formalizado no ano passado, em 2023, que ele passa a fazer parte da estrutura da igreja como uma pessoa jurídica de direito canônico internacional. E, junto com isso, é criado um braço acadêmico, que é o Instituto Frei Bartolomé de las Casas, que é um instituto que busca fomentar o estudo e a pesquisa nos assuntos que são atinentes ao trabalho do comitê. E com relação à parte ambiental, assim como aos outros direitos econômicos, sociais e culturais, o que nós buscamos é fortalecer a aplicação desses direitos pelo Poder Judiciário, então evitando que os juízes, em razão de pressões, em razão de outros fatores que possam afetá-los no exercício da sua jurisdição, se sintam tolhidos na aplicação desses direitos. Também temos uma preocupação acadêmica, né? E temos uma posição bem clara em favor dos direitos que foi externada através de vários documentos, inclusive no que diz respeito à questão do desmatamento na Amazônia, por exemplo. O comitê tem um capítulo constituído no Brasil. O capítulo seria como uma filial brasileira, que é constituído por juízes do Brasil inteiro, inclusive dos tribunais superiores, STJ, TST, mas ele foca, por uma escolha dos seus membros, ele foca a sua atuação nas questões amazônicas. Então, por ali também a gente tem uma grande atuação, uma grande preocupação com as questões ambientais, como o desmatamento, a poluição dos rios, a dizimação das populações indígenas e outras. Professor Márcio, nós temos a lei de 2009 que eu citei anteriormente. Nesses 15 anos, que ações já foram feitas e o que ainda precisa ser melhorado? Bom, a lei que tu te referes, né, a Lei 12.187 de 2009, ela institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima, traçando, obviamente, né, diretrizes, instrumentos que o poder público deva se utilizar para reduzir a emissão de gases do efeito estufa, né? Enfim, tomar medidas chamadas mitigatórias do que está ocorrendo, tentar reduzir, né, o avanço do aquecimento global, né? Inclusive foi assinado o Acordo de Paris em 2015 e o acordo vem nesse sentido, justamente de tentar colocar um teto, né, em termos de graus Celsius. E o Brasil, a partir da Política Nacional do Meio Ambiente, que já é anterior ao Acordo de Paris, já vinha caminhando nesse sentido. Algumas leis foram formuladas posteriormente a isso, né? Por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul tem a Política Gaúcha sobre Mudança do Clima, que é uma lei estadual também, 13.594, de 2010. Outros estados, não todos, possuem suas leis estaduais.
E o próprio Ministério do Meio Ambiente, em 2016, montou uma política nacional de adaptação à mudança climática, né? Uma vez que se considera já que os efeitos dessa mudança climática são inevitáveis. Então, agora, cabe a nós, além de tentar mitigar, usar medidas que façam com que as pessoas, com que as populações, os animais, os ecossistemas como um todo sofram menos, né? Com esses efeitos que já estão advindo da mudança do clima por ação antrópica, por ação humana, né? Então, obviamente, algumas normas já foram feitas. A crítica que tem que ser feita, me parece, é que muitas dessas normas não têm se concretizado, não têm saído do papel, os poderes públicos têm negligenciado, né, ações no sentido de mitigação e adaptação, em nome da pressão possivelmente econômica, de grupos econômicos, né, de setores, enfim, que são de fato responsáveis por grande parte da emissão dos gases do efeito estufa. Então, de um lado, nós temos uma legislação, de outro, temos um Estado que tenta, em certa medida, né, um poder público lentamente atuar, mas que acaba cedendo a pressões, e de outro ainda, essas pressões de grandes grupos, né, como, por exemplo, do agronegócio, enfim, que tem pressionado o Congresso Nacional num sentido contrário, né, num sentido de retirar leis mais protetivas do meio ambiente, né, e isso é bastante preocupante. Então, obviamente que há aí uma tarefa muito árdua, tanto para coletivos, para grupos, né, como as igrejas, né, como estávamos falando, a sociedade civil como um todo, na pressão no sentido de garantir essas leis e que essas leis sejam efetivadas. Então, complementando a fala do professor Márcio, eu me junto à voz dele que no sentido de uh, cara, enfatizar a necessidade de que não só tenhamos boas leis, como a que institui a Política Nacional para as Mudanças Climáticas, como também que possamos ver aplicadas essas leis, que é o que a gente não vê no Brasil de hoje. Tanto é que o nível das emissões de gases do efeito estufa tem aumentado ao invés de diminuir, levando a que se fale, por exemplo, em década perdida para o Brasil em termos de mitigação e adaptação à mudança climática. E a gente, infelizmente, está vendo as consequências sentindo na pele, né? Com o que a gente vem sofrendo, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul. E Ana Inês, indo ao encontro, né, da sua fala, o Papa Francisco ele fala que a crise ambiental é um dos maiores desafios já enfrentados. O que o Poder Judiciário, então, aliado a essas leis, também ao comitê, podem fazer, então, como estratégia para mitigar esses efeitos? Então, o Poder Judiciário, ele é, em última análise, sempre o último bastião da democracia, né? E acho que é muito importante a gente levar em consideração que, às vezes, a gente tem os governos de caráter democrático tendo que se dedicar a negociações e abrir mão de pautas importantes em razão de pressões que ameaçam até mesmo o regime democrático. Então, o papel do Poder Judiciário não se limita às decisões de caráter ambiental, que sim, é muito importante, mas também a todas aquelas decisões que fortaleçam e garantam a continuidade do regime democrático no nosso país. Somando também a essa questão, acho que é importante mencionar que no mundo inteiro há um movimento que acabou se denominando litigância climática global, né? E o Brasil é um país que, da América Latina, é o país que mais tem ações hoje judiciais envolvendo questões climáticas, né? O cumprimento, a exigência por parte dos estados, por parte de empresas, de cumprimento de normas decorrentes desses acordos, como o Acordo de Paris e todas as normas internas, né? O Rio Grande do Sul, por exemplo, tem algumas ações civis públicas que envolvem questões climáticas, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual. E aí o papel do judiciário também é fundamental, né? Na apreciação dessas normas, dessas demandas judiciais, né? Para fazer valer, para obrigar os estados, né? Os municípios,
a União a cumprir com aquilo que se comprometeram, e também as empresas, né, a cumprir com o que se comprometeram com relação a essas normas protetivas. Então, é muito importante o papel do judiciário, sobretudo nessas ações de litigância climática. E, nesse sentido, muito importante a qualificação cada vez melhor dos juízes e dos demais agentes do Poder Judiciário para estarmos prontos para apreciar esse tipo de questão. E também a atenção à celeridade, né, com que é necessário julgar, às vezes, esse tipo de processo, para que possa alcançar efetividade. E, professor Márcio, a gente sabe da importância da universidade na disseminação, então, de conhecimento junto à comunidade, seja pelas práticas de estágio, de projetos de extensão. A partir disso, eu lhe pergunto, de que forma as instituições elas podem contribuir também para que futuras catástrofes ambientais possam ser evitadas, diante de toda a realidade apresentada que a gente vê, diante da catástrofe aqui do Rio Grande do Sul? Bom, é uma excelente pergunta e também vem na sequência, né, do que estávamos falando, na questão de melhor qualificação, né, do judiciário, né, de juízes, para lidar com esse tipo de demanda, também passa pelos bancos acadêmicos. Claro que não só das faculdades de direito, né, mas em todas as áreas que, em certa medida, vão ter que enfrentar essas questões, né? As universidades, através do ensino, da pesquisa e da extensão, tem um papel fundamental nisso, né? E primeiro, em pesquisas, por exemplo, de novos produtos mais amigáveis ao meio ambiente e que evitem emissão de carbono, né? Nas mais diversas áreas técnicas, nas engenharias, né? E daí por diante. De outro modo, o auxílio, né, em cursos de capacitação, que pode ser feito pelo próprio judiciário, para funcionários do poder público que lidam nas áreas envolvendo o meio ambiente, né, como secretarias municipais de meio ambiente, secretarias estaduais de meio ambiente. A universidade, através das suas pesquisas, do seu ensino, pode proporcionar cursos de capacitação, né, para esses grupos e também para a sociedade como um todo, né, sem falar nos projetos de extensão, né, como mencionastes aí, que são fundamentais. A universidade, a partir da sua produção, pode, junto à comunidade, buscar alternativas, né, fazendo, por exemplo, projetos de replantio de árvores, replantio de florestas degradadas, organização junto aos poderes municipais de leis, né, mais amigáveis ao meio ambiente. Por exemplo, nós podemos fazer pesquisa no sentido de auxiliar o poder público local a incluir a variável climática nos licenciamentos ambientais locais. Então, as universidades têm um papel fundamental, seja a partir da própria educação, do próprio ensino dos seus alunos, abordando essas temáticas, que para muitos, embora esteja aí ainda desconhecida, como também no auxílio à comunidade. E, por fim, os problemas climáticos, eles têm a tendência de se acirrarem, né? Então, a universidade, através dessas questões que eu falei, ela pode auxiliar, sobretudo, nas adaptações, né? Nas adaptações dos municípios, dos setores rurais, para tentar minorar, diminuir o impacto disso tudo nas populações, evitando, portanto, catástrofes, como a gente está vendo ocorrer não só no Rio Grande do Sul, como agora com os incêndios no Pantanal, em outras regiões do país. Eu acho que é muito importante que a sociedade civil esteja a par da relevância do papel das universidades nesse aspecto, até mesmo para que seja levado em conta, porque existem inúmeros estudos que vinham sendo apresentados por grupos de pesquisa e por estudiosos de diversas universidades, e normalmente eles têm sido ignorados, inclusive com relação a essa catástrofe que está acontecendo no Rio Grande do Sul agora. Então, e também com relação às ações para recuperação, o poder público está com essa tendência de buscar assessoria de empresas estrangeiras, ao invés de buscar o conhecimento que já existe e que estaria muito mais acessível e muito mais isento, inclusive, de interesses nas universidades locais. E, sobretudo, porque as universidades locais estão inseridas em todo esse contexto, né? E, obviamente, já estão há muito tempo pesquisando esses temas. Nós temos um relatório que é de 2015, que foi entregue ao governo federal,
e que dava conta do que aconteceria no Rio Grande do Sul, né, até pelo menos 2040. Então, realmente, os pesquisadores, as universidades avisaram o que estava ocorrendo. Então, muito pertinente essa colocação de serem ouvidas as universidades, né, pela sociedade civil e pelos governos. A senhora começou também a sua resposta ali falando da sociedade civil. Eu gostaria que a senhora comentasse a importância da educação ambiental, desde o ensino fundamental, né, para as crianças, e também do jornalismo ambiental na disseminação dessas informações. Com certeza, Laís. É muito importante que todas as pessoas tenham uma consciência ecológica e mais ainda nesses tempos de mudança climática, principalmente para que as pessoas possam também unir as suas vozes e se fazerem ouvir enquanto integrantes da sociedade civil. Porque o que parece é que esses retrocessos na proteção climática vem passando, né? Se falou até em passar a boiada, e não temos uma reação enquanto sociedade. Mesmo agora que estamos sendo vítimas de uma catástrofe, isso não é enxergado de uma forma política, no bom sentido do que é a política. Sobretudo porque também há, e aí também uma questão política, talvez no mau sentido, muita desinformação, né? Muita desinformação provocada propositalmente por interesses políticos, o que é lamentável, porque a vítima acaba sendo a sociedade civil, né? Que deve cada vez mais se apropriar de conhecimentos e conceitos sobre o que está acontecendo e acaba ficando confundida nesse mar, né, de fake news que existem por aí. E é fundamental essa colocação. E aí é que entra o papel da ciência e o papel do jornalismo também, né? Do jornalismo informativo, do jornalismo honesto, para poder trazer essa informação de maneira ampla. E esse é um dos principais objetivos, né, do programa Novas Fronteiras, é poder levar, né, até a comunidade em casa essa informação, essas preocupações, essas discussões que sim, elas precisam estar dentro de casa, elas precisam estar dentro das salas de aulas, elas precisam ser disseminadas da maneira correta para a gente tentar conscientizar, né, a população. Eu agradeço a presença da juíza Ana Inês por participar conosco do programa. Muito obrigada. Obrigada, Laís. Uma alegria estar aqui. Professor Márcio, agradeço também a sua presença aqui no Novas Fronteiras. Eu que agradeço, é uma satisfação, sempre à disposição da instituição e da UFN. Eu agradeço também a sua companhia e para rever este programa você pode acessar o nosso YouTube no youtube.com/UFNTV. Até mais, tchau, tchau.